Olá, eu sou o Guga Prudente e este é o Coração de Criança, um canal para o adulto que quer ler como a criança e não para a criança. Não sei se você já sabe, mas a Helvécia Edition, a editora que organiza esse canal, acaba de lançar um chamado para que escritores de primeira viagem ou experientes enviem contos infantis originais para a antologia Aventuras desse Mundo e Além. Se você tem um texto que poderia se adaptar a esse tema e ao nosso regulamento, veja as informações no nosso perfil do Instagram, Helvécia_Edition. Bem, na semana passada a gente falou sobre um tema espinhoso, o instinto humano para a crueldade, e como usar a literatura infantil para olhar para esse instinto de frente e inspirar adultos e crianças a transformá-lo. Já nessa semana, nós vamos falar sobre como ler para bebês e crianças pequenas. Dá para fazer isso? Cada pessoa ou cada área do saber, como psicologia infantil, pedagogia e a própria literatura, os escritores, vão ter as suas respostas. Eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre o assunto. Obviamente, para mim, como para muita gente, dá sim para ler desde que a criança está na barriga da mãe. Agora, é claro que existem especificidades, mas acima de tudo, o importante é saber que em qualquer momento, desde a barriga até a vida adulta, que a gente quer ler para outra pessoa, o foco é diversão ou emoção, seja ela tristeza ou raiva, compartilhada. É felicidade compartilhada. E é isso que a gente vai fazer com a criança pequena. Por isso que dá, inclusive, para ler livros que não são teoricamente para criança pequena. Você vai poder usar as mesmas dicas que eu dou aqui, usando um livro para crianças mais velhas, mas lendo por meio desse olhar, que é sobre o qual a gente vai falar agora. Então, em primeiro lugar, é importante saber que a criança pequena, ela vai mais até do que as outras, precisar de foco naquele primeiro passo de como ler com crianças que eu compartilhei num outro vídeo aqui do canal, quando eu falei dos 4 passos para ler com as crianças, que é o passo da aproximação do livro, ou seja, fazer que o livro seja um objeto de afeição, de prazer para a criança. Para isso, a gente precisa pegar o objeto livro junto com a criança e brincar com o livro, passando a mão, jogando para cima, fazendo um castelinho, usando as páginas para fazer ventinho. E o livro para a criança, em especial, ele se presta muito a isso, porque ele é o gênero literário que provavelmente mais explora as possibilidades do objeto livre, em termos de texturas, de sons, de imagem. Então, dentro dessas possibilidades de troca sensorial nosso com a criança e com o livro, a gente pode, por exemplo, explorar as texturas. Então, você vai ter, por exemplo, um livro como esse, em português, que é o Cadê a Minha Rena? E basicamente mostra diferentes renas em cada página, com diferentes texturas, indo das mais macias às mais ásperas. E é sempre legal explorar a diversidade, em todos os sentidos, inclusive no sentido tátil e sensorial. E, obviamente, que um outro aspecto é o explorar a sensorialidade pelo som. Eu, antes de ser pai, achava que eu nunca ia comprar e dar livros com som para os meus filhos, porque eu sempre achei muito irritante a maior parte dos brinquedos e livros com sons. Mas, de fato, eu descobri pela prática que é um elemento de troca sensorial muito bacana com a criança. Então, o que eu fiz foi buscar livros que tenham sons mais interessantes, menos apelativos, muito agudos, muito rápidos e cortantes, e principalmente que não tragam só clichês musicais ou sonoros. Então, um exemplo, esse aqui em francês, é uma versão do Pequeno Príncipe para bebês. Eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Então vocês podem ver nessa primeira página que é uma voz mais suave e que são sons também mais suaves. Então dá para achar esse tipo de livro com som, que é bem bacana. Esse também em francês, Papai e Mamãe, ele mostra diferentes momentos de proximidade
de pai ou mãe com seus filhos. E também trazem músicas mais interessantes, som de bicicleta, ou mesmo a mamãe tocando com o filho no piano. Que eu acho bem mais divertido do que boa parte das coisas que estão aí no mercado. E obviamente que dentro dessa troca sensorial a gente vai ter também os livros, as imagens dentro dos livros, né? Então, no caso da criança pequena, ela quer principalmente ver a imagem, mesmo que não necessariamente ela esteja acompanhando a história. Por isso que um tipo de livro que é muito bacana ter é esse tipo de livro, que novamente aqui é em francês, mas vocês acham em português tranquilamente, que são dicionários visuais ou imaginários. Você vai ter eles de diversos tipos. Esse daqui é classificado por ambientes, então você vai ter objetos e seres da casa e do jardim, ou então da fazenda. Mas você vai ter dicionários visuais que estão separados por objetos e seres de uma certa cor, ou por ordem alfabética. E é muito legal, tanto para, à medida que a gente vai mostrando os objetos, o bebezinho, ele pode ir tendo estimuladas capacidades cognitivas para desenvolver a compreensão da linguagem e para desenvolver a fala, quanto para quem a criança está aprendendo a falar, para ela consolidar e ampliar o repertório. E quando a gente fala de texturas, sons e principalmente imagens, a gente tem que tomar bastante cuidado com o tipo de imaginário com o qual a gente está alimentando a criança. Ou seja, a gente quer ter cuidado para não dar muito açúcar refinado, ou seja, hiperestimular a criança com cores muito visuais e chegueios o tempo inteiro, sons agudos e rápidos, porque esse tipo de coisa é criada para despertar o estado de alerta da criança, ou seja, para literalmente prender a criança naquele objeto, que está mais a serviço de vender o livro do que de fato educar. Eu, pessoalmente, acho mais importante que a gente ofereça, como você no Pequeno Príncipe, sons e também imagens que tenham um certo ritmo mais calmo, tranquilo, e que não forcem a barra nesse tecido tão fino que são os órgãos sensoriais da criança e o nosso mesmo. E uma boa medida somos nós. Se a gente acha aquele conjunto de imagens, de sons, de texturas gostoso, bonito, poético, estimulante, ou se a gente acha irritante. Também nesse imaginário a gente tem que tomar cuidado com os clichês visuais. Então existe uma tendência, um cacoete da literatura infantil, de desenhar sempre certos personagens, seres de um mesmo jeito. A cobra sempre desenhada do mesmo jeito, a cadeira do mesmo jeito. A ponto de quando a criança vai desenhar depois, ela também acaba desenhando aquelas coisas sempre do mesmo jeito. Então é importante a gente ter livros que mostram os mesmos temas, os mesmos aspectos da vida do mundo, desenhados com traços diferentes, de jeitos diferentes, para que a criança não ache que só existe um jeito de simbolizar pessoas, coisas e o mundo. E obviamente que dentro disso tem uma coisa ainda mais séria, que são os clichês e estereótipos sociais. Então, desde pequenininha, a criança está formando um imaginário do que é o mundo, de quem são as pessoas, do que é a vida. Esse imaginário, obviamente, vai ser composto pela vida real, ou seja, ela está compondo esse imaginário a depender se a gente só frequenta as mesmas classes sociais, o mesmo tipo de casa, o mesmo tipo de ambiente, só vê pessoas da mesma cor de pele, ou se a gente está vivendo uma vida diversificada. E isso também passa pela diversificação dos alimentos simbólicos, os livros, os filmes. Então a gente perceber, a gente está alimentando visualmente as crianças só com um certo tipo de imagem. Crianças todas magrinhas, de uma mesma cor, todas têm os 2 braços e 2 pernas, todas caminham com seus 2 pés, não tem nenhum tipo de diversidade
do ponto de vista de configuração familiar ou de configuração física, como eu, por exemplo, criança fissurada, que fui, ou de diversidade racial, social. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque a gente de fato está alimentando o inconsciente daquela criança, que vai se expressar depois na fala dela e na maneira como ela se relaciona com o mundo. Para você ter uma ideia, né, livros sobre crianças fissuradas tem muito poucos, embora um dos melhores livros foi criado pelo grande Rubem Alves, que escreveu Como Nasceu a Alegria, um livro sobre uma flor que tem uma pétala rachada, simbolizando a fissura, para a filha dele, a Raquel Alves, que eu admiro muito. Espero que você esteja vendo esse canal, Raquel. Bem, além disso, a gente vai olhar para como que a narrativa se desdobra quando a gente quer ler para uma criança pequena. Então, para a criança pequena, é muito legal a gente trabalhar narrativas de justaposição. E o que significa isso? É um elemento que vai se repetindo apenas com algumas diferenças. Um exemplo clássico, que nem é tanto para a criança muito pequena, mas serve super, minha filha lê desde muito pequenininha, é o Grúfalo. Então, por exemplo, a gente entende logo no começo do Grúfalo que tem um ratinho que está caminhando pela floresta e ele vai encontrando diversos animais. E a cada animal, a conversa é mais ou menos a mesma. O animal quer comer o ratinho, e o ratinho fala que não pode ir para casa daquele animal, que vai encontrar com o Grúfalo. E o animal pergunta o Grúfalo, mas o que é o Grúfalo? E aí ele fala quem é o Grúfalo a cada vez descrevendo certas partes do Grúfalo. Então é sempre a mesma cadência com algumas mudanças. Tem um outro livro muito bacana que minha filha adora, chamada Bem Lá no Alto. Então você tem um urso que vê um bolo lá no alto, né? E aí a história fala, o urso estava com fome e viu um bolo, mas o bolo estava lá no alto e o urso estava lá embaixo. Aí chega um cachorro, pula em cima do urso, não lembro se é exatamente essa ordem, mas enfim, mas o bolo continua lá no alto e o cachorro e o urso continuam lá embaixo, aí chega um outro animal. Então esse tipo de narrativa, ele é muito bom para criança pequena, principalmente quando se trata de coisas ligadas ao cotidiano. A criança precisa dar sentido, ela acabou de chegar no mundo, ela precisa dar sentido de coisas imediatas, do que ela está vendo. Esse livro aqui, por exemplo, em francês, Uma Panela para Brincar, ela mostra um bebezinho explorando uma panela. O que tem dentro da panela? Não tem muito dentro dela, né? A gente pode tirar a tampa dela, a gente pode ver o que tem no fundo, e enfim, a gente pode sentar em cima dela. É uma narrativa muito simples, muito cotidiana e que serve muito para a criança. Então, todo livro que fala de coisas que a criança vive no seu entorno, vale muito a pena trazer. E é bem importante lembrar que a criança gosta de repetir narrativa. Então, pode pegar o mesmo livro e repetir bastante. Não precisa ter uma variedade de histórias. Você pode ter na sua biblioteca como recurso, mas é legal repetir as histórias, né? A mesma coisa você vai fazer quando você pegar um livro para crianças mais velhas. Se eu fosse pegar, por exemplo, o Grúfalo, que é o que eu fazia com a minha filha, em vez de contar a história, eu podia só brincando de ver elementos. Olha o ratinho, olha a raposa. O que é isso? Isso aqui é uma borboleta. Isso tudo vai ajudando a criança a compor esse repertório. E lembre-se sempre de deixar os livros acessíveis. A criança tem que explorar o livro do jeito dela. Quando ela está sentadinha, deixa a porta para ela brincar. Quando ela já engatinha, começou a andar, bota livros na altura dela. E não se apega à linearidade do livro. Se ela não quiser ler a narrativa inteira, ir para frente e para trás, tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se tem comentários ou perguntas, deixem nos comentários de onde você estiver assistindo o vídeo. E até a próxima semana.